Bom dia, pessoal, tudo bom? Então, nós vamos retomar a lição de Geografia, que são as páginas 177 e 174. Então, na aula, vocês viram diversas profissões, e todas elas são ligadas a três setores da economia, certo? Que eu vou chamar de atividades econômicas. E aí tem o setor primário, que ele é ligado à agricultura, à pecuária e o extrativismo. O setor secundário, que ele é ligado às indústrias, e o terciário, que é a prestação de serviços, tá? Então, uma atividade econômica ela é ligada à outra, né? Porque no primário são atividades que, em sua grande maioria, são desenvolvidas no campo, no espaço rural. Então, é a criação de animais, o cultivo de plantas, a extração de matérias da natureza, né? Então, lá no meu espaço rural, lá no meu setor primário, eu vou lá e cultivo laranjas. Quando chega no setor secundário, essa laranja ela é transformada em suco. Ela é embalada em caixinhas, em garrafinhas. E aí, quando chega no terciário, ela é comercializada. Ela é vendida em supermercados, em quitandas, certo? Então, na página 177 está dizendo assim: procure duas fotos em jornais e revistas ou faça dois desenhos que mostrem pessoas em alguma atividade profissional, sendo uma do campo e outra da cidade. Colhe cada foto ou desenho nos quadros abaixo e crie um pequeno texto falando sobre a atividade representada e o setor que ela pertence. Então vocês vão achar duas atividades econômicas, duas pessoas trabalhando, uma que seja no campo e a outra na cidade. E aí vocês vão colar essa imagem e contar um pouquinho sobre a atividade profissional dessas pessoas. Então, suponhamos que eu tenha achado uma criação de gados. Pertence ao setor primário. Aí eu vou explicar um pouquinho. O que essa pessoa faz? Como que ela cuida dos gados? E aí eu achei uma dentista, que é uma prestação de serviços, né? Que aí é no espaço, na cidade, né? No espaço urbano, em sua grande maioria. E aí eu vou explicar um pouquinho como que se dá essa atividade, como que o profissional trabalha, o que que ele faz, tá? É um texto simples. Então, é importante que vocês coloquem a qual atividade econômica pertence, né? Ao qual setor, primário, secundário, terciário, e o que que essa profissão faz, o que que esse profissional faz, certo? Aí na 5 tem assim, que a atividade econômica predomina no seu município. Vocês, em grande maioria, moram em Osasco. Aí vocês vão pesquisar qual é a atividade econômica que predomina no município de vocês. Qual das três atividades? Ah, tem muitas plantações, muitas criações de animais. Não, tem muitas indústrias. Ah, não, quase não tem indústrias, são mais, né, empresas, comércios, escolas. Vocês vão ter que descobrir qual é a atividade econômica que tem maior quantidade no município que vocês moram, certo? Daí na página 179 tem uma atividade, mas na verdade ela começa na 178, com o texto A Vila do Coroatá. Eu vou ler o texto, tá bom? Para quem já tinha viajado pelo mundo, a Vila do Coroatá devia ser feia, atrasada e pobre. Mas para mim, que tinha vindo da pequenice do povoado, foi um verdadeiro deslumbramento. As 4 ou 5 ruas, com a maioria de casas de telha, os 3 ou 4 sobradinhos, as casas comerciais, sempre cheias de mercadorias e de gente, as missas aos domingos, a banda de música de 10 figuras, as procissões de raro em raro eram novidades que me deixavam maravilhado. Correia Viriato, tá? E aí ele fala sobre a vila, que era uma vila pequenininha, né? Que aí tinham casas com telha. Aí ele fala das missas que aconteciam aos domingos. Então, se tem missa, tem uma igreja na cidade, né? Tem uma banda, às vezes acontecia algumas procissões. Aí vamos à atividade.
B. Desenho no quadro da página ao lado a Vila do Coroatá, com as características descritas no texto. Depois, faça uma legenda para descrever as diferentes construções e as atividades realizadas na vila. Então ele conta pra gente mais ou menos como que é essa vila. E aí vocês vão imaginar, partindo do relato do autor, como era essa vila e vai desenhar aqui. Embaixo vocês vão contar para mim o que tinha nessa vila, quais eram as atividades econômicas. Então quando ele fala pra gente casas comerciais sempre cheias de mercadorias, eu posso pensar em mercados, quitandas, né? Coisas simples, coisas pequenas. Até porque era uma vila bem pequenininha. Então, esse tipo de atividade comercial, né? Mercados, quitandas, ela é de qual setor? Do primário, do secundário ou do terciário, tá? É um desenho muito bem feito que vocês vão fazer e explicar quais são as atividades que vocês imaginam que teriam lá. Na atividade C, tá assim. Imagine que o tempo passou e que as pessoas com trabalho e tecnologia transformaram a Vila do Coroatá em uma cidade industrial. Escreva o nome de algumas novas atividades econômicas que, em sua opinião, surgiram na cidade. Então, gente, era uma vila bem pequenininha. Aí, com o avanço tecnológico, passou a ser uma vila industrial, né? Então, para ser uma indústria, eu imagino que vieram muitas pessoas morarem nessa vila, certo? E se tem muitas pessoas morando no lugar, elas precisam de outros serviços, né? Para atender às suas necessidades. Que tipo de serviço poderiam ser eles? Por exemplo, se é um trabalhador lá na indústria, ele tem 3 filhos. Os filhos deles precisam do quê? Precisam de escola, precisam de momentos de lazer. Então, o que vocês acham que com a atividade industrial fez mudar nessa vila, né? O que trouxe de novo para essa vila, certo? Então, na próxima aula nós vamos discutir sobre isso. Eu quero que cada um coloque o que achou que mudou nessa vila com as atividades. Mudou, né? As atividades econômicas. Eu quero que vocês coloquem isso, tá bom? Então, qualquer dúvida vocês podem me chamar. Um beijo e bom dia.